Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Compass Tecnologia. Hoje eu tô com uma maquininha que vamos fazer um upgrade monstruoso aqui. Monstruoso mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui a máquina que ele tinha. O Adriano já desmontou. Esse Ryzen 5 3600X, uma placa-mãe Asus Prime A320 M-K, utilizando 16 GB com dois módulos de 8 GB. Não sei a frequência, vamos descobrir agora. Mas modelos da Pichau, modelo Team Force, módulo com 3.200 MHz, módulo com uma boa frequência. Diga-se por passagem, uma excelente frequência. A máxima é especificado pelo processador. Dois módulos aqui para totalizar o Dual Channel. Uma plaquinha mãe bem legalzinho, simples, mas funcional. Ele utiliza com uma placa de vídeo, modelo da Gigabyte, uma GTX 1660 de 6 GB. É uma placa bem interessantinha. Bem casado com o kit de época. Ele deve ter mais ou menos uns 2 para 3 anos essa máquina. E agora ele vai dar um salto bem grande de desempenho. Ele irá para um humilde Ryzen 9 7900X, já na plataforma AM5. E esse é o kit que eu vou mostrar para vocês agora. É o primeiro AM5 que eu estou montando aqui na loja. Confesso que eu não tinha olhado muito ele antes, não tinha reparado muito nesse modelo dessa geração. É uma geração que está sendo pouco cotada comparado à Intel. Eu acredito que seja por causa do DDR5, o módulo DDR5 ainda não está bem refinado, então ele está caro e não tem um ganho efetivo, tipo, não tem muito ganho de desempenho. Então ele está ficando meio de lado e está tendo alguns problemas que eu vou comentar com vocês agora nessa plataforma, que eu acredito que seja o que está fazendo a perca de interesse no M5 comparado ao que foi o M4. Bom, falando um pouquinho desse processador, o Ryzen 9, ele dispõe de 12 núcleos, 24 threads, com clock base em 4.7, indo a 5.6 GHz no Turbo Boost. Esse é brabo. Ryzen 9 7900X, esse carinha aqui, ó. Para a placa-mãe, ele pegou este modelo aqui, modelo B650 Gen X, modelo da Gigabyte, já no suporte AM5. Esse kit de processador e placa-mãe, ele não comprou comigo, ele fez uma viagem para o estrangeiro, acabou trazendo de fora, tanto o processador quanto a placa-mãe. Meu primeiro contato com o cliente, ele veio fazer um orçamento comigo para fazer a troca para ele, montagem e tal, e eu vendi para ele as memórias RAM, que ele não tinha, e ele acabou não se atentando ao detalhe que mudava o DDR, ele não se tocou na hora que ele comprou, que o M4 é DDR4, o M5 é DDR5, então acabou ficando sem RAM e acabou comprando comigo esses dois modelos de Kingston Fury, modelo Beast, 4.800 MHz, a frequência dela, que é o que é recomendado para esse processador, apesar de aguentar mais. Vamos montar dentro das especificações, para ele não ter problema. Módulo de 8 GB cada um, ele vai ficar com 16 GB de memória na máquina, são módulos de entrada, na verdade, já que foi um orçamento desprevenido, né? E ele também vai fazer a instalação de um water cooler, já que não é uma boa ideia utilizar o cooler box original desse processador aí, que, como qualquer outro cooler box de qualquer outro computador da série 5 para cima, os coolers costumam ser medíocres, ou seja, difícil manter o Turbo Boost no máximo. Então, vamos botar um modelinho de entrada, por assim dizer, modelo da Gandias. Esse modelo aqui, 120mm, modelo Xione RGB. Não estou achando aqui, mas a princípio ele é um water cooler que suporta até 200 watts TDP. O Ryzen 9 ele ultrapassa essa especificação. O que isso vai impactar? Turbo Boost. Para ele conseguir ter o Turbo Boost máximo desse Ryzen, ele teria que ter um 240, 280, 360 milímetros de water cooler, tirando os customs de lado. Então tem que ter um water cooler extremamente poderoso, tanto estrutural quanto coolers com bom CFM, bom fluxo, quanto bomba com bastante vazão, bastante pressão, consegue fazer uma troca de calor, sem contar a partes de refinos, né? Contato com a cobre, toda a arquitetura do water cooler, porque eu vou resumir a conversa. Sabe aqueles water cooler que tu vê para comprar por R$1.500, R$2.000? É um desses que ele precisaria.
não irá inicialmente agora, mas ele terá um bom rendimento já com o water cooler, né? Com esse modelo aqui. Até porque o gabinete dele não é muito grande, então nem cabe um 240 aqui sem fazer gambiarra, né? Em cima não cabe e na frente teria que fazer puxando o ar para frente, mas a frente é um pouquinho obstruída, então ele tem uma limitação, né? Ele fez um upgrade muito grande, uma oportunidade no processador, e agora vai ter que fazer um upgrade de gabinete, a placa de vídeo, claro, e sistema de arrefecimento com o tempo, né? Isso é uma realidade. Mas esse não é o maior problema dele. O maior problema dele está aqui. O que acontece, galera? A AMD está com um problema bem grave, na verdade, que em nota oficial até elas mesmas já anunciaram que as BIOS das placas-mãe M5, de forma geral, mas principalmente, acabou impactando mais a linha da ASUS, ela está com um problema para setar a tensão correta na controladora de memória das placas-mãe. Já foi informado o cliente, ele não sabia, eu já tinha esse conhecimento, mas não peguei nenhum até agora. Falei, M5 tá bem raro, até alguém tem interesse. Porém, informamos o cliente que tem essa possibilidade. A recomendação dela está sendo a atualização de BIOS. Eu não sei se é o caso dessa, provavelmente é uma BIOS corretiva, seja ela definitiva, e alguns modelos de placa-mãe ainda com BIOS beta para resolver esse problema, que basicamente é a controladora de memória dos Ryzen, ela é bem sensível, então geralmente ela trabalha entre 1 e 1.1 volt, só que a placa-mãe está setando mais voltagem do que isso, ali 1.3, 1.4, tá dando muita sobrecarga em cima dessa controladora e tá queimando os processadores. Muitas vezes queima o processador, às vezes queima o processador e placa-mãe, então é uma coisa bem constrangedora para a AMD em geral, que é o que está disponibilizando as instruções para as placas-mães fazer as BIOS, né? Então é uma situação bem complicada que está acontecendo. Algumas placas-mães já conseguiram um refresh de BIOS, né? Atualização de BIOS, seja efetiva, seja beta, para limitar alguns modelos até acaba perdendo um pouco de desempenho, acaba afetando um pouco mais os que tem L3 de cache, mas acaba limitando um pouquinho a potência final do processador. Claro que no caso aqui a potência é praticamente significante, porque ele tem potência para sobrar, mas abaixa a tensão para não passar ali do 1.1 volt, a tensão ali do controlador de memória, mas algumas placas ainda está passando, então o problema foi amenizado no contexto geral, e ainda é uma realidade, ainda é um problema que está acontecendo, e se agrava quando liga o DOCP, que é caso o XMP da AMD, tu vai lá que tem as memórias, eu não sei quanto que essa memória sobe original, mas tu pega geralmente memória 3200, que nem essa que ele estava utilizando aqui da Pichau. Ela é 2666 no GDEC dela, no nativo dela, tu ativa o perfil XMP, ela sobe para 3200. A DDR5 também é a mesma coisa. Quando ativava esse perfil de overclock dela, ela estava aumentando ainda mais essa tensão e queimando os processadores mesmo, literalmente queimando os processadores. Então é um problema bem grave, o cliente já foi informado para ele não ter esse problema, já que ele importou esse produto. O trâmite de RMA fica muito complicado, porque é outro país, né? É bem complicado. O Adriano vai fazer a montagem para nós aqui desse kit, nós vamos colocar em cima, vamos ligar para o computador, vamos ver na BIOS como é que está setado, vamos ver a versão de BIOS e se tem indicação da Gigabyte, que é a marca da placa-mãe, algum refresh de BIOS, atualização de BIOS, para tentativa de corrigir esse problema, caso o tiver. O cliente vai ser informado, né? Porque é um procedimento de risco, né? A atualização de BIOS é uma atualização de BIOS, seja lá beta ou não. Então, galera, vamos fazer a montagem. Primeiro o M5, não sou eu que vou fazer, porque eu tô mexendo naquela maquininha ali, que é a máquina que o editor, meu editor aqui, aquele meliante ali, insiste em querer derreter as coisas, então eu tô ajeitando aquele computador, vai ter vídeo no canal ali, que ali já é uma questão de honra, virou uma saga isso aí. Então acompanha a montagem desse kit e vamos ver o desempenho desse humilde, vamos ver se vai bater naquele 13900K que a gente montou ali. Bora!
Máquina finalizada. Essa máquina de cliente que a gente já conferiu aqui, ó, tá certinha a tensão. 1.25, não está ultrapassando. Pontuou bacana aqui no CPU-Z, bem desumilde. Apesar de estar trabalhando aqui já em 4.800 MHz, mas não foi utilizado, não foi ligado o XMP dela, por segurança, já que é uma coisa que estava dando esse tipo de problema, a gente não quis arriscar com a máquina do cliente, mas a máquina do cliente está pronta. Falta colocar só as tampas nela, mas a máquina do cliente está pronta. Finalizada com sucesso, mais um serviço de upgrade. Ah, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Olha a quantidade de núcleo que tem, ó, esse carinha aqui. Isso aqui é um monstro. Isso aí, galera. Quem não é inscrito no canal, se inscreve ali, dá aquele like pra nós. Pede o like pra nós aí. Pessoal, mais de 75%, chega até 80% do pessoal que assiste o nosso conteúdo não é inscrito no nosso canal. E todo mundo que tá lá tá assistindo várias e várias vezes os nossos vídeos e não se inscreve. Então, custa nada, dá aquela força pra gente que a gente agradece muito. Valeu, galera.